boa noite. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e permaneça com todos nós. Nós estamos muito felizes porque mais uma vez nós estamos nos reunindo, cada um na sua casa com as suas famílias, para juntos nós agradecermos a Deus por mais uma semana que se terminou, mais uma semana que está começando. Tudo isso é graças ao nosso Deus. Amados irmãos, os dias que nós estamos vivendo, esses dias de pandemia, tem uma coisa que nunca se fez tão necessária, que é esse aparelhinho aqui. Nós estamos utilizando bastante nosso celular, nosso computador, para que assim nós possamos nos comunicar com aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nós não estamos tendo a oportunidade de olhar olho no olho. Nós estamos utilizando muito também esse aparelhinho aqui para nós sabermos tudo aquilo que está acontecendo no mundo, não é mesmo? Termos muitas informações e neste momento não é diferente. Nós estamos participando deste culto através do nosso celular, nosso computador, nossa televisão. E eu quero convidar você, neste momento, para você deixar tudo aquilo que você está fazendo, porque nós acabamos nos acostumando, não é verdade? Todos os dias, o dia todo, nós estamos ligadinhos no nosso trabalho, nos nossos afazeres, e agora nós estamos sim ligados através deste aparelhinho, mas muito mais do que isso, nós estamos ligados pelo amor de Cristo Jesus em cada um de nós. Então eu quero convidar você para você separar esse momento. Esse momento não é um momento qualquer, como muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Que você possa deixar tudo aquilo que você e a sua família estão fazendo neste momento. Reúna todos aí juntinhos, para que nós possamos juntos adorar o nosso Deus. Você não está aí para assistir um culto, mas todos nós estamos juntos para participarmos de um culto, para nós adorarmos o nosso Deus. E que nesse momento nós possamos entregar a Ele o melhor que há em nós, o melhor do nosso tempo, o melhor de tudo que há em nós. Então, que este momento seja um momento especial para você, para a sua família, seja um momento especial para cada um de nós, e que seja um momento diferente, para que juntos nós possamos adorar o nosso Deus e ouvir aquilo que Ele tem para falar nos nossos corações. Eu convido você a pegar a sua Bíblia nesse momento e abrir na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós estaremos lendo dos versos 3 ao verso 6. Primeira de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Vou dar um tempinho aí para você poder pegar a sua Bíblia e procurar. 1 Pedro, capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós, e sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, por todos os teus feitos, por todas as suas grandiosas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós sabemos que temos vivido dias difíceis, talvez dias de ansiedade, de angústias para muitos, mas a nossa fé, a nossa viva esperança está no Senhor. Pai, que a nossa fé seja alimentada no Senhor dia após dia, através de tudo aquilo que o Senhor fez, através do teu sangue derramado naquela cruz. Nós temos a viva esperança, nós temos a vida eterna como uma herança garantida a nós. E
nós te agradecemos por isso, Pai. As coisas terrenas podem passar, as coisas deste mundo podem passar, mas a tua promessa a cada um de nós é garantida. Garantida a todos aqueles que amam Jesus, todos aqueles que acreditam na salvação. Muito obrigado, Pai, que nós possamos descansar nesta convicção, descansar nessa certeza, Pai, que por mais que as coisas desse mundo, por mais que as heranças deste mundo possam se destruir, possam acabar, nós temos essa viva esperança de que um dia estaremos com o Senhor. Graças te damos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Ele neste momento?
disposição para ouvir a Tua voz, para sermos confrontados pela Tua palavra e sermos transformados, Pai. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. É uma alegria muito grande, mais uma vez, nós podermos desfrutar desse momento com a companhia aí de você, para juntos nós podermos refletir na palavra de Deus, entoar cânticos de exaltação ao nosso Senhor. E por isso nós estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Como nós vamos ver daqui a pouco, nós estamos aí presenciando tantas coisas, mas nós cremos que nós não estamos lançados ao léu. Existe um Deus que olha e que nos ajuda e nos acompanha, tudo sabe, tudo vê. E queridos, nós não estamos aí juntos presencialmente como nós gostaríamos, mas nós cremos e oramos para isso, para que em breve nós possamos estar perto uns dos outros e desfrutar desse momento de um culto ao Senhor, mas num ambiente em comunhão, todo mundo junto, para numa só voz nós adorarmos e expressarmos o nosso louvor, a nossa gratidão, bendizer ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para você que está aí nos acompanhando e ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou o pastor Moisés, pastor aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Paulínia, localizada no Jardim Vista Alegre, região central da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, e a todos os nossos irmãos um grande abraço. Um abraço aí a todos vocês. Nós estamos com muitas saudades, mas seguimos em oração para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Essa é a nossa oração. Queridos, sem mais delongas, eu quero iniciar esse momento de reflexão na palavra de Deus com você. E para isso, quero convidar você, por gentileza, a ler comigo no Evangelho de João, capítulo de número 10, verso 11. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que diz o seguinte: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só que expressão extraordinária de Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, diante disso, eu quero aqui, a nível de introdução, fazer uma pergunta para você. E a minha pergunta para você é: quem está no controle de todas as coisas? Ou será que não existe ninguém no controle? Será que nós estamos numa espécie de veículo desgovernado? Nós acreditamos que existe um Deus, Criador de todas as coisas, mas como que é o modo de trabalhar desse Deus? Será que o Deus que eu e você, nós acreditamos, nós servimos, nós cremos, nós amamos, será que esse Deus, ele seria um ser limitado como eu e você? Que ele simplesmente, ele olha para trás, contempla o passado, mas no que se refere ao futuro, ele fica aí cheio de expectativas, ou até mesmo apreensivo, roendo as unhas, sem saber ao certo o que vai acontecer? Será que é esse o Deus que eu e você nós servimos? Um Deus que não sabe ao certo o que vai acontecer, é uma espécie de telespectador, fica simplesmente assistindo, nós que estamos aqui, e ele lá em cima, olhando para nós, e com uma certa expectativa: ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que é mais ou menos esse o Deus que eu e você nós acreditamos? Eu falo isso, queridos, porque recentemente eu vi um vídeo de um pastor. Eu sinceramente eu fico nas dúvidas se a gente pode assim usar essa nomenclatura, a esse indivíduo. A gente pode chamar ele, comparar ele mais a uma espécie de coach de alta ajuda do que a um pastor. Mas ele se referindo a esse momento de pandemia, esse momento de vírus e tanta coisa que a gente aí tem ouvido, ele lançando essa pergunta. Você pode depois pesquisar isso na internet e você vai ver, mas eu diria para você que não vai trazer nenhum tipo de edificação, mas a nível de conhecimento é interessante ver. Mas ele fala o seguinte: será que Deus ele é soberano? Será que Deus, isso palavras dele, será que Deus ele realmente está no controle de todas as coisas?
E depois de pensar e ponderar em tudo isso que a gente tem visto, tudo as notícias, aquilo que a mídia vem lançando, ele chega à seguinte conclusão: que não, que Deus, ele não é soberano. E ele usa essa expressão: Deus não é soberano. Porque se Deus fosse soberano e tivesse no controle de todas as coisas, essas tragédias, esse vírus, esses males, não estariam acontecendo. E aí eu me pergunto, meu Deus, que ignorância. Que ignorância. Porque essa afirmação é a mesma coisa dizer que em algum momento no decorrer da história, Deus perdeu o controle das coisas. Deus perdeu ali as rédeas das coisas. Mas não. A Bíblia vai dizer para mim e para você que Ele continua sendo o Senhor de tudo e de todos. A Bíblia inclusive nos afirma que é Ele que coloca ali os governadores, Ele coloca reis e Ele destrona reis. Tudo, absolutamente tudo está debaixo do controle do Senhor. Salmo 116 inclusive vai dizer que as nossas vidas, os nossos dias estão contados por Ele. Por quê? Porque Ele sabe e governa sobre tudo. Ele não conhece o futuro simplesmente porque Ele pode... Ele não conhece o amanhã simplesmente porque Ele pode contemplar o futuro. Porque Ele tem uma espécie de poder especial que o permite ver o amanhã. Não, na verdade Ele está no amanhã, porque Ele excede o tempo. Ele conhece o amanhã não simplesmente por poder ver de longe o amanhã, mas Ele conhece o amanhã porque é Ele que escreve a história, é Ele que escreve todas as coisas. Queridos, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Em Tiago, por exemplo, nós lemos sobre o fato de que se eu e você queremos fazer alguma coisa, nós não podemos simplesmente afirmar que nós vamos de fato fazer alguma coisa. A Bíblia vai dizer para nós que se nós podemos fazer os nossos planos e queremos fazer isso ou aquilo outro, mas nós só vamos fazer se Deus quiser. Se Deus quiser. Tamanha é a nossa limitação e tamanha é o governo, a plenitude, o senhorio de Deus. Provérbios 16 vai dizer para nós que o homem ele pode fazer os seus planos, mas a resposta certa, a palavra final, ela vem dos lábios do Senhor. Porque Ele não é um mero telespectador, não. Ele governa sobre tudo e governa sobre todos. Queridos, uma folha não cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. Tudo o que acontece à nossa volta, as coisas boas e as coisas ruins, inclusive, acontecem debaixo da permissão de Deus. Olhemos para Jó, por exemplo. Jó, ele foi tentado, aconteceu várias e várias coisas, o inimigo agiu contra a vida de Jó, mas para isso ele precisou de uma licitação, ele precisou de uma permissão de Deus, para que ele pudesse fazer aquilo. Romanos capítulo 8 vai dizer que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas elas vêm para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Queridos, portanto nós não estamos num navio sem timão, um barco sem leme, um veículo desgovernado, não. Existe um Deus que reina sobre tudo e sobre todos, e Ele tem um propósito. Essa é a grande questão. Ele tem um propósito em todas as coisas. No momento como esse que nós estamos vivendo, é o momento de eu e você nós nos perguntarmos: o que Deus quer nos ensinar com isso e com isso? Quando circunstâncias adversas, circunstâncias contrárias batem na nossa porta, é o momento que eu e você, que somos cristãos e entendemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
a questão é o seguinte: o que Deus quer nos ensinar com essa situação? Há momentos na vida, queridos, que é preciso nós não termos nada para que Ele seja o nosso tudo. Há momentos na nossa vida que é necessário nós atravessarmos desertos, para que nós possamos perceber que mesmo em cenários como esse, nós estamos em boa companhia. Queridos, há situações, há momentos que se faz necessário nós passarmos por situações difíceis, amargas, provações, mas para que nós possamos crescer em tudo isso, para que nós possamos ser cada vez mais e mais conformados à imagem de Cristo Jesus, para que nós possamos extrair lições para as nossas vidas e nós sejamos cada vez mais amadurecidos, nós devemos crescer, aprender e conhecer mais o Deus que eu e você nós servimos, termos experiências com o Senhor, sermos fortalecidos, sermos como se fosse uma espécie de entrarmos numa academia espiritual, para que a gente pudesse fortalecer as articulações do nosso ser espiritual, para que inclusive revestidos de tudo isso, nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Enfim, queridos, o fato é que Deus pode usar de tantas e tantas situações para trabalhar nas nossas vidas, para manifestar o seu poder, mostrar que Ele é Deus, que Ele é o grande Senhor, e também para que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros. Mas Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele nunca perdeu o controle, Ele nunca perdeu a direção, Ele nunca ficou perdido. Nessa série que nós aí estamos refletindo, nós iniciamos essa série, quem é o responsável pela morte de Jesus? Nós iniciamos essa série há 3 semanas atrás, e eu quero aqui retomar e finalizar essa série com você nessa noite. O fato é, queridos, que nós vimos no decorrer dessas 3 semanas, que Judas, ele entregou Jesus aos líderes judaicos, e ele fez isso movido por uma ganância. Os líderes judaicos, por sua vez, eles entregaram Jesus a Pilatos, e eles fizeram isso movidos por um sentimento mesquinho chamado inveja. E Pilatos entregou Jesus para os soldados romanos, movido pela covardia. E aí então os soldados crucificaram a Jesus. É no momento como esse que penso eu, que a gente começa, a pensar: tadinho de Jesus, estava ali perdido, desorientado, ficou desamparado, ele perdeu o controle. Muitas pessoas que acompanharam, que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, eles entraram por essa mesma direção. Não era esse o rei dos judeus? Não era esse que veio para trazer libertação para o nosso povo? Agora ele está aí nessa situação, está preso, pendurado. Se você é isso mesmo que você sempre disse que é, desce daí, faça alguma coisa por você e depois faça alguma coisa por nós. Mas o fato é, queridos, que Jesus, Ele nunca perdeu o controle da situação. A cruz nunca foi um acidente de percurso, não. Jesus vir a esse mundo e morrer numa cruz, na verdade isso nunca foi o plano B de Deus. Na verdade, desde a eternidade, antes mesmo da fundação do mundo, a cruz de Jesus sempre foi o plano A de Deus. Queridos, Jesus havia predito que ele seria entregue nas mãos de homens para ser crucificado. E o fato é que os evangelhos nos mostram que essa predição de Jesus, ela era verdadeira. Mas a questão é, por quê? Por quê? Por que morrer assim numa cruz, sofrer tanta barbaridade?
uma morte tão horrenda como essa? Por que passar por tudo isso? Por que sofrer assim? Na verdade, a nossa reação é a reação como a de Pilatos, ou na verdade, a nossa reação é ecoar as palavras de Pilatos, quando ele disse: que mal fez este homem? Uma viva convicção de uma inocência. E essa inocência, queridos, era uma inocência que ela era visível, aparente, não só por aqueles que acompanhavam Jesus a longa data, mas Jesus, ele exalava essa mansidão, e esse semblante de não haver nele culpa alguma. Tanto é que quando ele estava ali naquela cruz, quando ele estava ali no madeiro, um dos homens que estava ali pregado ao lado dele, que a gente pode deduzir que aquele tenha sido o primeiro encontro daquele homem com Jesus, enquanto um criminoso do outro lado está zombando de Jesus, o outro aqui, ele responde: não fale assim dele, nós estamos aqui pagando pelos nossos erros. Mas olha só a expressão daquele homem, ele diz: mas esse homem ele não fez mal algum, ou seja, ele é um inocente. A multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas é num momento como esse que eu e você, nós nos perguntamos: mas por quê? Por quê? Queridos, a ganância, a inveja, a covardia foi o que levou Jesus para a cruz. Mas o fato é, queridos, que esse não é o final da história, esse não é o relato final, não. Jesus morreu numa cruz, mas, queridos, ele não morreu como um mártir, não, pelo contrário, na verdade, Jesus foi para a cruz espontaneamente, Jesus foi para a cruz deliberadamente. O texto que nós lemos diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele dá, não é tirada dele, mas ele dá. E aí então no verso 17, verso 18 diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, palavras de Jesus, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Queridos, nós estamos aqui vendo Jesus dizer que ele tem autoridade. E essa autoridade é sobre tudo e todos, inclusive sobre a sua vida. Ele tem essa autoridade para ele entregar espontaneamente a sua vida. E esse Jesus, ele vai dizer que ele é um bom pastor, e ele faz tudo isso entregando a sua vida, dando a sua vida pelas suas ovelhas. Queridos, que fantástico isso! Jesus não é apenas um pastor, mas Jesus, ele é o bom pastor. Ele é esse pastor, queridos. O bom pastor, queridos, esse é Jesus para mim e para você. E como bom pastor, ele não é aquele indivíduo que oprime, ele não é aquele ser que explora, que devora as suas ovelhas, como nós vemos aí esses pseudos pastores explorando o povo, barganhando, apresentando um falso evangelho que não tem nada a ver com o evangelho apresentado por Cristo Jesus. Mas ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas.
O nosso Jesus não é um mercenário, o nosso Jesus, Ele é um bom pastor. E olha só, queridos, olha só o paralelo. Momentos antes de Jesus dizer essas palavras, Ele havia curado um cego, e esse cego estava ali no convívio ali com os fariseus, na sinagoga. E o que aqueles homens fazem? Queridos, aqueles homens, eles usam do seu poder eclesiástico para oprimir e também para expulsar, escorraçar aquele cego. Mas Jesus, o nosso bom pastor, Ele faz o oposto. O nosso bom pastor, Ele não expulsa as suas ovelhas, não, mas Ele dá a sua vida por elas. Ele entrega a sua vida em amor pelas suas ovelhas. Queridos, a motivação de Cristo Jesus em fazer tudo isso não é por status, não é para ser bem visto na foto. Ele não faz tudo isso preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer acerca dele. Não, pelo contrário, lá em Marcos você vai ver ali inúmeras situações onde ele opera maravilhas, e ainda no final ele diz para aquela pessoa que foi alvo do seu milagre, e ele diz para ela: não conte isso a ninguém. Nós temos essa tendência de querermos ser assim, o centro das atenções, de querermos fazer aquilo que façamos e mostrar isso para todo mundo. Nós fazemos questão de tirar foto, colocar na internet, Facebook. A gente quer aplausos das pessoas, mas essas não eram as motivações de Jesus, não. Jesus, Ele fez isso, Ele se entregou, Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, e a motivação de Jesus era o seu amor. Foi por amor que Ele fez isso. Portanto, queridos, Jesus, Ele não é uma vítima das circunstâncias, como algumas pessoas pensam. Inclusive o pastor desse vídeo que eu comentei com vocês aí no início dessa mensagem, não, ele não é aí alvo, né, das possíveis possibilidades. Não, nada disso. Na verdade, queridos, Ele é muito mais. Ele governa, Ele é rei, Ele é Senhor. Queridos, esse nosso Jesus, o Cristo que eu e você, nós servimos, Jesus, Ele entregou a sua vida. Ele não é como um animal que foi ali escorraçado, enxotado, ou que foi se rastejando em direção à cruz, na verdade fazendo tudo isso, mas não querendo estar ali. Não, não. Jesus, Ele entregou a sua vida voluntariamente. Portanto, entenda uma coisa, queridos, não foi Judas movido pela sua ganância, não foram os líderes religiosos movidos pela sua inveja, não foi ali Pilatos movido ali pela sua covardia que levaram Jesus para ser crucificado. Não, na verdade, embora todas essas pessoas elas tenham culpa no cartório e elas serão responsabilizadas por tudo isso, mas o fato é que a Bíblia nos mostra que existe algo anterior a isso, que vem antes de tudo isso. O fato é que foi o amor de Jesus que o levou para aquela cruz, e foi o amor dele por você, foi o amor dele por mim, que o levou àquela cruz. Queridos, Jesus, Ele não nos amou de meras palavras, não, mas Ele derramou o seu sangue, Ele verteu o seu sangue, precioso sangue, naquela cruz, e não havia um outro caminho, não havia um caminho mais fácil, não havia um caminho mais ameno, não, para salvar as suas ovelhas da lei de Deus, para salvar o seu povo, para salvar a todos aqueles que iriam crer nele. Queridos, a lei de Deus exigia
derramamento de sangue, porque como a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A lei precisava ser obedecida. É por isso que lá a Bíblia também vai nos dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, queridos, todos nós. E se você disser que você não comete pecados, na verdade você já está pecando, você é um mentiroso. A Bíblia mesmo vai dizer sobre isso. E é por essa razão, queridos, que somente o Cordeiro sem mácula, sem defeito, somente Ele poderia nos salvar. Jesus morreu em nosso lugar, e olha só como vai na contramão de tudo aquilo que nós podemos ver aí fora. É o pastor, não é a ovelha, mas é o pastor que entra no matadouro para dar a sua vida no lugar da sua ovelha. Isso é fantástico. Ele derramou o seu sangue por nós e Ele pagou a dívida, tudo isso por amor. Queridos, na verdade não foi a cruz que encheu o coração de Deus por amor a nós, não. Na verdade, queridos, foi o coração de Deus que é cheio de amor por nós, que o conduziu Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós. É por isso que lá em João capítulo 3, verso 16, nós podemos ler: Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo ali, queridos, se refere a pessoas de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. O amor de Jesus, o amor de Deus Pai, não está restrito somente agora a uma tribo, a um povo de uma nação específica, mas envolve pessoas de todos os cantos da terra, alcança a mim, a você. Deus amou o mundo, mas olha só a dimensão, a proporção e a profundidade desse amor, de tal maneira. E essa expressão de tal maneira, queridos, é algo que não tem paralelo, é algo que excede toda e qualquer comparação. Não existe fita métrica, não existe nenhum tipo de régua que possa medir o amor de Deus por mim e por você. Um amor tão grande, um amor tão intenso, um amor tão largo e um amor tão profundo, ao ponto de Deus enviar o teu filho, o seu único filho, para morrer na cruz por pecadores miseráveis como eu e como você. Tamanho é o amor de Deus. Portanto, queridos, a cruz é a maior declaração de amor que eu e você nós podemos receber. Se você é casado, se você é casada, se você de repente está num compromisso, está namorando, está noivo, noiva, né? Você já recebeu cartinhas de amor, eu suponho, né? É um momento tão gostoso, né? Você abrir uma cartinha de amor. Eu lembro quando eu escrevia cartinha, né? E na medida do possível eu tento fazer isso também. Eu lembro quando eu recebia e também, na medida do possível eu também recebo. Mas o fato é que quando você abre aquilo, é tão gostoso, né? Você ouvir palavras, e aí geralmente são elogios, né? Aí a pessoa vai dizer que você é bela, que você é lindo. Aí você fala: meu Deus, é só o amor mesmo para levar essa pessoa a dizer isso, né? O amor cega, né? As pessoas dizem por aí. Mas não é gostoso você receber uma declaração de amor, seja de forma expressa numa carta, por escrito, ou você ouvindo isso ao vivo e a cores, você receber essa declaração, você receber um presente como uma amostra, né, de um amor. Isso não é gostoso? Não é maravilhoso? E por mais que tudo isso seja extraordinário, queridos, na verdade a cruz de Jesus, ela excede a tudo isso.
A cruz de Jesus é a maior declaração de amor que eu e você nós podemos receber. Porque nela Jesus morreu por pecadores. Porque nela o justo morreu por injustos. Porque nela encontramos uma fonte de vida e uma fonte de salvação. E Ele fez isso, mesmo eu e você nós não merecendo. Porque a grande verdade é que nessas cartinhas que eu e você nós recebemos, nessas declarações que eu e você nós ouvimos, e nesses presentes que eu e você nós recebemos, na verdade o que está por trás de tudo isso, e essa é a grande verdade, é que geralmente tudo isso nós recebemos essas declarações, mas com base no merecimento. É com base no merecimento. É quando eu sou agradável e aí eu recebo isso. É quando eu ajo com gentileza e eu vou e recebo isso. É quando eu surpreendo e aí eu vou e eu ouço isso. Nós somos assim, queridos. Nós nos declaramos e recebemos declarações com base em merecimento. Mas com Deus não. A Bíblia vai dizer que Ele nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dEle. Nós havíamos virado as costas para Ele. Nós éramos inimigos, na verdade nós não queríamos absolutamente nada com Ele. Nós estávamos longe, distante dEle. Na verdade nós zombávamos dEle, ou ofendíamos Ele. Mas ainda assim, Ele decidiu nos amar, porque a causa do amor de Deus por nós, não está em nós, está nele mesmo. Deus, Ele é amor. Esse Deus, Ele não possui somente amor, mas Ele é a causa do seu próprio amor para conosco, e é por conta disso que Ele decidiu nos amar. Queridos, isso é fantástico. Quando olhamos para a cruz, nós podemos dizer: eu matei Jesus. Eu matei Jesus. Os meus pecados penduraram Jesus naquele madeiro. Porque a grande verdade, queridos, como nós buscamos refletir nas últimas 3 semanas, olhamos para o pecado da ganância de Judas, olhamos ali para o erro daqueles líderes judaicos, a inveja, olhamos para a covardia de Pilatos. Mas na verdade, queridos, tudo isso é um retrato das nossas atitudes, é um retrato de quem nós somos. Porque a grande verdade é que nós pisamos na bola, nós somos ingratos, nós pisamos na bola. E sim, queridos, nós podemos dizer que Jesus morreu ali na cruz por conta dos meus pecados, e por causa disso, sim, eu posso afirmar que eu matei Jesus. Os meus pecados fizeram aquela cruz ser mais amarga, aquela cruz ser mais pesada. A culpa não recai somente a essas pessoas, a culpa recai sobre mim também, recai sobre você também. Mas louvado seja Deus, porque o ponto final não é aqui, a história não termina aqui. Se eu e você nós podemos dizer sim que eu matei Jesus, mas queridos, eu e você nós também podemos dizer que Ele se entregou, que Ele se matou, que Ele se doou. O seu amor o levou para a cruz por mim. Portanto, a culpa que poderia haver pelo fato de eu ter feito aquela cruz ser mais pesada, quase que simultaneamente, quase que automaticamente,
Na verdade, já não há mais nenhuma culpa sobre mim. Cristo morreu, eu o sacrifiquei, mas na verdade esse não é o ponto final, porque na verdade Cristo, Ele se entregou, Ele cedeu, e Ele se deu deliberadamente, espontaneamente, por amor a mim e a você. Isso é maravilhoso. Queridos, a cruz é uma exposição da maldade humana. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver ali todos os nossos pesares, porque tudo aquilo ali era para mim e para você receber. A alma que pecar, esta certamente morrerá, diz as Escrituras. Era para mim e para você receber aqueles pregos nas mãos. Era para mim e para você receber a dor intensa, não somente uma dor física no caso de Jesus, mas o que fez aquela cruz ser tão intensa, ser tão pesada, ser tão rude, ser tão ruim. Foi porque naquele momento Jesus, ele estava bebendo, estava sendo derramado sobre ele o cálice da ira de Deus. E é por essa razão, queridos, que a cruz é uma exposição da maldade humana, da minha e da sua maldade, mas ao mesmo tempo ela é também a revelação do propósito divino, do propósito de Deus de vencer a maldade humana. Porque mesmo eu sendo um ser desprezível, por conta do sacrifício de Cristo Jesus, eu agora tenho acesso a Deus Pai. E eu agora, antes eu era um ser ruim, desprezível, mas agora eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de mim, e agora o Espírito Santo está trabalhando em mim, me levando a amadurecer, me concedendo o privilégio de subir degraus nessa jornada da vida, para que eu seja cada vez mais santo, sendo cada vez mais conformado à imagem de Cristo Jesus. É isso que Ele faz comigo, é isso que Ele faz com você. A cruz é a revelação do cuidado, é o sinal da transformação que somente Ele pode efetuar. É o resultado do seu amor para conosco. E Ele fez tudo isso por amor. Por amor. Sabe, queridos, existem pessoas que elas não se sentem amadas. Talvez existem pessoas que cresceram ouvindo só coisas opostas a isso, sendo fruto de ódio, sendo centro de chacota, de zombaria, de ridicularização. Eu não sei qual é a sua história. Talvez existem pessoas que estão aí nos acompanhando, que em algum momento da sua vida ouviu que na verdade você foi um acidente. Talvez você já tenha ouvido de pessoas que você considerava, que pessoas que você tem um apreço, um amor, um sentimento verdadeiro, que na verdade para essas pessoas te odiavam, não sei. Mas a Bíblia nos fala que existe um Deus que Ele nos ama, e Ele ama você. Talvez para os seus pais você tenha sido um acidente, mas lembremos, o nosso Deus, Ele governa sobre tudo e sobre todos, Ele é soberano, e para Ele você nunca foi um acidente. Como é maravilhoso, queridos, nós sabermos que nós somos alvos do amor de Deus. Sabe aquelas situações onde talvez você possa se sentir sozinho, sozinha? São aqueles momentos assim que você pode estar rodeado de pessoas,
Talvez você possa ter aí uma lista enorme de amigos no Facebook. Talvez você possa ter ali uma lista enorme de seguidores no seu Instagram. Contatos e mais contatos no seu WhatsApp. Mas ainda assim bate aquele vazio e aquele sentimento de solidão. É difícil, não é? É chato, não é? É ruim, não é? Mas aí, no meio de tudo isso, você pode se recordar que você é alvo do amor de alguém. Que existe um Deus que Ele olha para você. E que Ele ama você de tal maneira. Mas é de tal maneira que Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho para assumir aquilo que era para você assumir. Tudo para que você tivesse vida, para que você vivesse. E o seu filho morresse naquela cruz. Tudo isso é resultado desse amor. Romanos capítulo 8, verso 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Entenda uma coisa, queridos, eu e você, nós somos alvos do amor de Deus. Isso é um fato. Ele nos ama. Só que a grande verdade é que muitas vezes nós somos tentados a duvidar desse amor. Os problemas surgem e logo nós perguntamos: onde Deus está nisso? As adversidades acontecem, os problemas batem na nossa porta, momentos difíceis nós enfrentamos, e aí nós começamos a duvidar se realmente Deus nos ama. Mas olha só o que esse versículo nos diz. Isso daqui é um tapa na cara para mim e para você. É tipo assim, é um chacoalhão de Deus. Ei, preste atenção. Olha só. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ou seja, se Deus entregou Jesus, o seu próprio filho, para morrer na cruz, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, a grande verdade é que se Ele deu para nós o seu melhor, aquilo que era de maior, por que eu e você nós pensamos que Ele não vai nos dar aquilo que é de menor? Se Ele não poupou o seu próprio filho para morrer na cruz por mim e por você, o que é os seus problemas, as suas dificuldades diante de Deus? Você acha que Ele não é capaz de suprir todas as suas necessidades? Amados irmãos, o fato é que quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor. Mas agora, sendo filhos dEle, você acha que Ele não vai nos dar aquilo que de fato eu e você nós precisamos? Ele cuida de mim e de você. Ele cuida de nós. Não pense, queridos, que você está jogado ao léu. Não pense que você está aí jogado às circunstâncias. Não. Deus, Ele cuida de mim e de você. Nós somos alvos desse amor. Queridos, as pessoas aí fora, elas podem pensar como esse pseudo pastor, que Deus não é soberano. Meu Deus, da onde um sujeito diz isso? Da onde ele tira essas coisas? Mas aí então, como é que Deus fica numa situação como essa? O salmista vai dizer o seguinte: ri aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Esses que acreditam que Deus não existe mais, esses que acreditam que Deus não está nem aí para conosco, esses que acreditam que Deus nos criou e simplesmente nos abandonou, aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Deus, Ele é conosco. Ele é o bom pastor, é aquele que deu a sua vida
pelas suas ovelhas. Mas aqui está uma grande verdade, queridos, e aqui eu encerro. Muitas pessoas, elas não conhecem esse amor. Elas não conhecem esse amor. Elas, na sua jornada, elas têm alguns resquícios de amor. E elas pensam que isso é amor. Mas esse amor genuíno, esse amor real, esse amor concreto, duradouro, essas pessoas não conhecem. No momento como esse, queridos, queridos, como é bom você saber que Deus, Ele é soberano. Que nós não estamos jogados ao léu, isso traz conforto para nós. Isso traz segurança para nós. Mas, queridos, quantas pessoas que elas estão completamente desesperadas. Nós começamos essa mensagem falando sobre o fato de por que Deus permite certas coisas acontecerem. Por que Deus permite uma situação como essa se instaurar? Chacoalhar o mundo como está chacoalhando? Nós não sabemos, queridos. Mas uma coisa é fato. É no momento como esse que muitas pessoas elas estão percebendo o quanto que elas não são nada. É no momento como esse que muitas pessoas elas estão procurando Deus. E você sabe aonde encontrar. Queridos, não existe um momento mais especial, mais oportuno para nós compartilharmos o Evangelho como esse momento que nós estamos vivendo. As pessoas elas estão correndo pelos desertos da vida. E nesse momento muitas delas estão mendigando espiritualmente. E eu e você nesse deserto sabemos aonde encontrar pão. Ele é o pão da vida. Spurgeon, um pregador do século passado, século XIX, ele dizia que evangelizar é um mendigo dizer para outro mendigo aonde há pão. Queridos, esse é o momento extraordinário que eu e você nós temos de evangelizar e de anunciar esse grande amor. Amor, queridos, esse é o sentimento que há em Deus por mim e por você. Um amor profundo, um amor sem paralelo. E já disseram que se nem todas as águas do oceano, se essas águas elas fossem tinta, e se todas as árvores elas fossem pincéis, e se todos os homens fossem artistas, ainda assim nada disso seria suficiente para descrever esse amor de Deus por mim e por você. Nesse amor nós encontramos descanso, nesse amor nós encontramos refrigério, nesse amor nós encontramos paz, nesse amor nós encontramos conforto, nesse amor nós encontramos alívio, nesse amor nós encontramos esperança. Só que muitas pessoas não têm isso. E a minha oração é que Deus use a sua vida, desperte você, para que você seja um instrumento nas mãos dEle. Para que esse amor não seja um fim em você mesmo, mas para que você seja um agente multiplicador. Para que nós sejamos arautos do Senhor, anunciando as maravilhas do Evangelho, a beleza desse grande amor de Cristo Jesus por nós. Portanto, encerrando essa série, quem matou Jesus, quem é um responsável pela morte de Jesus? Judas entregou. Caifás e os líderes religiosos entregou Jesus. Fugiu aqui o nome? Como? Pilatos. Olha, me deu branco aqui. Pilatos entregou Jesus. Mas Jesus, ele também se entregou deliberadamente por mim e por você.
que você guarde isso no seu coração e anuncie isso para as outras pessoas. Vamos orar? Querido Deus, Papai querido, aqui nós nos encontramos e suplicamos ao Senhor, aplique a Tua palavra aos nossos corações nesse momento, Senhor. Para que nós possamos, ó Pai, refletir na intensidade e profundidade desse grande amor do Senhor para conosco. O Senhor nos amou, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo inimigos do Senhor, mas ainda assim o Senhor, oh Deus, olhou para nós com um olhar de amor, como diz lá em Jeremias, com benignidade nos amou. Oh Deus, e o Senhor nos atraiu para si com os seus laços, as suas cordas de amor, Senhor. Por isso nós agradecemos a Ti, Jesus. Oh Deus, e que nós possamos ser gratos ao Senhor pelo Teu amor para conosco, um amor que nos concede a salvação em Cristo Jesus. O Senhor não poupou o Seu único Filho para morrer na cruz por nós, pecadores, tudo para que nós tivéssemos vida e vida eterna, tudo para que nós fôssemos renovados e vivêssemos aqui também nesse mundo com uma vida renovada, tudo para que nós tivéssemos uma esperança de que na verdade não existe um ponto final. Quando a nossa vida cessar aqui nesse mundo, na verdade só vai ser um ponto de partida de uma vida eterna contigo para todo sempre, no lugar, Senhor, onde eu e os meus irmãos nós nem podemos imaginar a beleza que é, não só por conta de uma criação que não é atingida pelo pecado, porque o pecado já não mais existirá, mas porque nós experimentaremos da presença de Cristo Jesus face a face, e dessa presença irá manar toda a plenitude, Senhor, de alegria, contentamento, regozijo, Senhor. Deus, trabalhe nos nossos corações, para que mesmo em meio às dificuldades da vida nós possamos olhar para o Senhor, para que nós possamos ser gratos ao Senhor e sermos cheios do Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a sentirmos a dor das pessoas que estão à nossa volta, meu Deus, para que nós possamos nos mobilizar e compartilhar o Evangelho do Senhor a essas pessoas que estão padecendo, que estão sofrendo, que estão chorando, que estão lamentando, Senhor, que estão em angústia, Senhor. Nós conhecemos a verdade e é essa verdade que liberta, Senhor. Portanto, se conosco, usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe sua vida, que dê a você uma semana abençoada na presença do Senhor. E eu digo uma coisa, aproveite as oportunidades que você tem para compartilhar o Evangelho de Jesus, nas suas idas e vindas, nos seus contatos por telefone, nas videochamadas. Aproveite cada oportunidade que você tem para falar de Jesus. Que a graça e o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, queridos, seja sobre cada um de nós, seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aí vivendo esta época de pandemia, não estamos podendo congregar, mas estamos em comunhão em espírito. E nós queremos dizer aos irmãos, vamos continuar firme em oração, confiando, crendo em Deus, que tudo isso vai passar e que muito em breve nós poderemos estar juntos. Então, um abraço a todos os nossos irmãos em Cristo. Estamos com saudade e torcendo para que isso passe logo, para que possamos estar reunidos na casa do Senhor, adorando ao Deus verdadeiro. Saudades, irmãos. Fiquem com Deus todos e todos se cuidem. Tchau. Tchau. Muita saudade. Muita saudade de vocês aí. Felicidade. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Passando aqui para deixar... nada a ver.
Paz do Senhor, meus irmãos. Passando aqui para dizer que estamos com muitas saudades, com muita vontade de nos reunirmos para adorarmos junto ao Senhor. Saudade dos tempos bons que passamos ali, dos salgados, dos caldos. Saudade de estar em comunhão com os irmãos. Os irmãos estão em nossa oração. Pedimos para que Deus guarde a vida de cada um e que Deus possa nos manter firmes e que nós possamos sempre ter a certeza de que o que nos une é maior do que aquele que tenta nos separar. Amém? Estamos com saudades e nesses momentos podemos perceber o tanto que a comunhão faz falta, né? Faz falta, a gente fica meio abatido, meio perdido, como que eu faço agora? Mas eu quero deixar uma frase que eu li essa semana de um devocional que diz o seguinte: tudo está bem quando Ele está no controle. Então, tudo está bem, porque o nosso Rei soberano continua no controle. Amém. Fique com Deus.